Estou livre, estou à vontade. Você assumiu a CEINFRA e com menos de um mês deixou, né? Que a gente queria entender qual foi o motivo dessa saída repentina. Da CEINFRA? Isso. Bom, antes de falar sobre a CEINFRA, eu fui convidado para assumir a SUAB, né? A SUAB, o governador pediu para assumir a SUAB em função da crise, nós dimensionarmos a SUAB para a atual realidade, né? A SUAB era uma secretaria inchada, uma secretaria que tinha muitos funcionários, tinha muita gente que não trabalhava, então nós tínhamos que enxugar em função da necessidade financeira e tudo. Fizemos esse enxugamento. Hoje a SUAB é uma secretaria enxuta. Por quê? Porque a SUAB tinha muita gente que não trabalhava, tinha pessoas que estavam há 33 anos sem trabalhar, né? Pessoas que já estão se aposentando e nunca trabalharam, recebiam sem trabalhar. Então a SUAB hoje é uma secretaria enxuta, tinha problemas de desapropriações, venda de terrenos, e o governador me deu todo o apoio com relação à SUAB. Com relação à SUAB foi inquestionável, né? Infelizmente demitimos pessoas que algumas trabalhavam, mas a crise tinha que ser, ou seja, tinha que dimensionar em função do tamanho dela. A SUAB hoje só tem uma obra, que é a entrega de 2.000 apartamentos, está sendo feito pela RD Engenharia, lá na Nova Cidade, salvo engano. E então o que tem na SUAB hoje é muito pouco de trabalho, né? Então não justificaria aquela quantidade de funcionários, né? Quantos foram demitidos? Mais de 200, né? Então, a gente tinha pessoas que recebiam 14 mil e que não trabalhavam, e eu cortei o ponto, né? Então a SUAB, com relação à SUAB, eu não posso reclamar nada do governador, ele deu todo o apoio, tá certo? E foi feito o serviço. Então logo após assumir a SUAB, o governador me convidou para assumir a CEINFRA. Eu já imaginava mais ou menos como estava a CEINFRA, né, em função de ter visto nos jornais, alguns eventos, e como eu conheço os 61 municípios desse estado, né, graças inclusive ao governador, que eu viajei muito com ele, e ao ex-governador amazonino, nós conhecemos os 61 municípios, a metade andando a pé, né, e ao assumir a CEINFRA, eu resolvi... peguei os dados e resolvi fazer uma viagem junto com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil precisava fiscalizar alguns municípios, e aí fiscalizamos alguns municípios. E nessa fiscalização eu encontrei uma série de irregularidades graves, que não podiam ficar paradas, né? Essas irregularidades foram passadas ao governador, e o governador, infelizmente, da mesma forma que ele me apoiou na SUAB, ele não apoiou na CEINFRA, né? Por interesses alheios à minha vontade, né? Eu conversei com ele e decidi que eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu continuaria na CEINFRA, né, como secretário, ganhando 15 mil reais, mas que teria que fazer vista grossa para algumas coisas que eu tinha detectado, né? Algumas coisas gravíssimas, considerando que na SUAB eu demiti pessoas, né, que algumas realmente trabalhavam, pessoas com salários menores, e eu estava vendo ser desperdiçado dinheiro público na CEINFRA, de que obras que não estavam feitas. Quais foram essas irregularidades? Você poderia listar algumas? Tem várias irregularidades, eu já inclusive estou com o relatório pronto, né, vou passar para os órgãos de fiscalização, né. Isso não é muito difícil encontrar essas obras, só é entrar no Sicope. O Sicope, qualquer pessoa pode entrar no sistema. Então você não precisa ser engenheiro para avaliar uma obra pelo valor que está recebido, pelo que está executado. Não precisa ser engenheiro, né? Se você pegar, por exemplo, aqui, tem um exemplo aqui, a Ponte do Peira em Coari, né? Infelizmente, de novo, Coari vai estar nas páginas, a Ponte do Peira, que foi pago no valor do contrato de 11 milhões, vou deixar uma cópia para vocês, já foi pago 9 milhões. 9 milhões de reais está pago e não está feito nem 1,5 milhão. Tá certo? Inclusive as fotos estão no Sicope, qualquer pessoa pode entrar no Sicope, né? Essa é uma delas, né? De uma série de irregularidades, obras que mal feitas, né? Não existe obra perfeita. Toda obra tem um ajuste, tem um período de você concluir uma obra, sempre tem um período de ajuste, vai aparecendo defeito, você vai corrigindo. Porque quem disser que existe obra perfeita, está mentindo, não existe obra perfeita. O que existe
são obras, ou seja, a obra ela se compõe de dois componentes, projetos e execução, né? O primeiro defeito de uma obra é na concepção do projeto, né? A CEINFRA, além das obras, contratou duas empresas que praticamente faz 80% dos projetos da CEINFRA, né? Projetos esses que são montados, não são projetos que foi feito levantamento de dados antes, né? Sondagem, seja topografia. Então, há 50% das obras do Estado, hoje, foi feito por essas duas empresas, precisam ser revistos, porque o projeto é errado, os orçamentos também são errados. Uma é a LAG Engenharia? Uma é a LAG Engenharia e a outra é a EGOS, que ela só no Estado, ela tem contratado 175 milhões de reais e já foram pagos quase 100 milhões de reais. Essa EGOS ela foi contratada também para fazer fiscalização de obras, não tem? Fiscalização de obras. Esse 175 está incluído esse contrato de fiscalização. Esse contrato de fiscalização foi rescindido pela ex-secretária Valdívia Alencar, né, porque realmente aqui não tem necessidade. Quando eu assumi a CEINFRA, a primeira atitude que eu tomei foi abrir o laboratório, porque os engenheiros, a quantidade de engenheiros que tem na CEINFRA, ela não precisa contratar ninguém para fiscalizar a obra, porque o Estado ele não tem dinheiro suficiente para tocar obra nos 61 municípios, ou seja, tem município que não tem obra, né? Quando estão no inverno, não tem obra, então o engenheiro fica ocioso, então não tem por que pagar 5 milhões e meio de fatura todo mês para aquela empresa, né? Foi pago, foi irregular, e eu acho que as pessoas têm que ser responsabilizadas. Como é o nome das empresas? EGOS e de projetos é LAG e EGOS, são as que mais tem projeto. É LAG. Quem são os LAG Engenharia. Eu não conheço o dono. O ALAG é um arquiteto, é o nome dele mesmo. A LAG Engenharia é um arquiteto. O LAG é um arquiteto. A LAG, os projetos dela são. A LAG, a maioria dos projetos delas são na capital. Quanto ela recebeu, o senhor falou? Não, a EGOS recebeu quase 100 milhões entre projetos e contrato de fiscalização. Inclusive, esse contrato de fiscalização já foi, o TCE já notificou a ex-secretária, né, para ela justificar, porque não tem sentido eu pagar a fiscalização no município que está alagado, né? Todo mundo sabe que o Amazonas passou por uma grande enchente e que boa parte, 46 municípios, estava sob estado de emergência. Como é que o município está em estado de emergência e está recebendo fiscalização, se toda a água está no telhado? Tá bom? Então a Ponte do Pera é um dos exemplos, né? E o restante, eu vou fazer um relatório, vou encaminhar todos aos órgãos de fiscalização, mas a imprensa só entrar no Sicope. É muito simples, é só entrar no Sicope, está lá os pagamentos efetuados, está aqui, ó. Esse aqui é um deles, está aqui, o da de Coari, foram pagos 9 milhões de reais, 9 milhões e 300 e pouco mil. A obra é 11. Então, era para estar 90% pronto. Essa ponte é famosa lá em Coari, né? O povo de Coari precisava ficar sabendo disso, né? E obrigar, e eu serei o fiscal do povo das obras do Estado. Tá certo? Serei fiscal do povo das obras do Estado. As obras não podem ser pagas antecipadamente. Eu tenho empresa, já fiz dezenas de obras e nunca recebi antecipado. As pessoas têm que ser punidas, a empresa que recebeu tem que ser punida, o fiscal que pagou tem que ser punido e as pessoas tomaram conhecimento. Então, em função, a minha saída da CEINFRA, eu tomei a decisão. Ou eu como nada com isso, ou eu ia estragar minha vida pro resto da vida. Eu decidi manter minha família. Secretário, o senhor era realmente amigo do governador e como é que foi essa conversa com ele quando o senhor relatou essas coisas? Quando eu cheguei de viagem, eu conversei com ele, eu digo, governador, nós precisamos tomar uma decisão radical. Eu sei que é difícil, é dura, o senhor vai conseguir muitos amigos, muitos interesses serão comprometidos e é uma decisão difícil, porque para resolver essa situação, nós teríamos que cancelar todos os contratos das obras que foram pagas sem estar executada, ou pagas antecipadamente e a obra está se arrastando. Se você for em Coari hoje, tem 6 pessoas trabalhando. A estrutura metálica está lá, mas tem 6 pessoas trabalhando. E só voltaram a trabalhar porque no primeiro dia que eu assumi a CEINFRA, eu chamei o empresário e disse,
ou você retoma a obra ou eu vou lhe denunciar. Então, essa foi uma das outras, não tive tempo de mandar fazer, porque eles disseram que não ia receber porque não tinha dinheiro. E eu mostrei, você já recebeu tanto, então tem que entregar, tem que fazer a obra. Tá certo? E qual foi a reação do governador? O governador não me deu apoio para a CEINFRA, o apoio que ele me deu na SUAB, ele não me deu na CEINFRA, e aí eu reuni com a minha família e tomei a decisão de sair. Por quê? Porque eu ia estragar a minha família, eu podia continuar ganhando dinheiro, mas eu tenho um nome a zelar, minhas obras que eu fiz pela minha empresa, estão todas aí, não vou dizer que não tenha problema. Tem um problema? Tem. Me liga, eu vou lá, resolvo, não tem nenhum problema. Porque não existe obra perfeita. Obra se entrega, né? Obra se entrega e você vai corrigindo alguma coisinha que aconteça. Tá certo? Então, com relação ao governador, eu conheci o governador em 1995, quando ele assumiu como deputado federal a SEDUC. O governador me convidou para assumir o departamento de engenharia. E o governador me deu todo o apoio. Nós fizemos um belo trabalho, nós mudamos uma cultura no Estado, que a cultura naquela época era uma cultura de que se fazia a obra só no papel, recebia o dinheiro, não se fazia a obra, e nós mudamos uma cultura. E ele me deu apoio. Tanto podem ver nos tribunais, não existe um processo contra mim, nem contra o governador, nós estamos na SEDUC. Nem na SEDUC e nem na Secretaria do Interior, quando nós assumimos depois. O governador, a postura dele era correta e me estranhou muito ele ter mudado radicalmente. O professor Melo era meu amigo até o dia que nós fomos passar a secretaria para o Américo Araeb. Naquele dia nós deixamos de ser amigo porque ele me humilhou. Ele me humilhou na frente do secretário Américo em função da decisão, porque ele queria que eu ficasse na SUAB. Eu disse, governador, eu não posso ficar na SUAB, numa secretaria que eu demiti pessoas que precisavam trabalhar, e eu estou vendo na CEINFRA, foi pago rio de dinheiro para obras que não existem, obras que não saíram do papel, aditivos que foram criados só para poder atender interesses. O senhor, então, estava sendo substituído quando teve a discussão com o governador? Não, eu tinha acertado com o governador antes que eu iria sair porque não ia concordar com aquelas situações. Eram irregularidades graves que só tinha uma forma de ser resolvida, ou seja, eu teria que fazer uma linha diferencial do que estava, eu teria que cancelar todos os contratos e denunciar ao Ministério Público e aos tribunais de contas, TCE e TCU, o que estava acontecendo. O governador não concordou, eu resolvi sair. Ele escolheu o América, eu ia passar. E nós fomos passar lá no gabinete dele as orientações, só que o governador queria que eu ficasse na SUAB. Eu não concordei porque eu não podia ser injusto. Eu estou vendo a polícia militar hoje querendo as promoções, não tem dinheiro. Como é que na CEINFRA estão derramando dinheiro? Estão sendo pagos o serviço sem estar feito. Gilberto, com relação ao monotrilho, o que foi feito no monotrilho? O que foi pago mais? O monotrilho é uma das obras também que... Alguém conhece alguma obra do monotrilho feita em Manaus? Não. Foram pagos 26 milhões. Está aqui. 26 milhões foram pagos no monotrilho. Para quem? A empresa CR... a empresa CR Almeida. Né? CR Almeida. E o que é interessante, a gente que é engenheiro, essa empresa ela ganhou para construir o monotrilho e elaboração do projeto executivo. Ora, como é que eu vou orçar uma obra sem antes ter o projeto executivo? Primeiro se contrata o projeto básico que compõe o projeto executivo. Depois faz-se a obra. Por quê? É com os dados do projeto executivo que se elabora um orçamento. Exatamente para evitar os aditivos, que esses aditivos precisam acabar. Aditivos é falta de planejamento. Inclusive, uma das obras, o governador inaugurou a semana passada, uma das obras, 3 ramais, foi o ramal do Cobra 1, Cobra 2 e o Jatuarana, se eu não me engano, salvo engano. Uma das obras, a empresa ficou revoltada porque eu não liberei o pagamento.
Não liberei mesmo, não foram só essas, foram mais de 50 pagamentos que eu não liberei, porque o serviço estava mal feito. A empresa Embrac recebeu dinheiro para asfaltar inteiro um ramal, mas só fez um tapa-buraco, então não poderia pagar. Eu mandei o laboratório ir lá, o laboratório testou, e é muito fácil, só ir lá e verificar que não foi feito um asfalto completo, foi feito tapa-buraco, mas ele recebeu para fazer, ele tinha um contrato para fazer uma estrada nova. Gilberto, agora essa fiscalização, o TCE diz que faz fiscalização periódica, esses pagamentos foram feitos em 2014 e as contas de 2014 do governo já foram aprovadas este ano sem questionamentos, né? Eu não posso responder pelo TCE. Eu não posso responder pelo TCE. Eu estou respondendo o que eu assumi na CEINFRA, e infelizmente eu tive que tomar uma decisão dura, difícil. É uma decisão difícil, né? Infelizmente o meu ex-amigo Zé Melo, né, a postura que ele tinha quando era deputado federal, da seriedade de fazer a coisa correta, inclusive quando eu estava na SEDUC, ele conseguiu muitos inimigos para me apoiar em função dos pagamentos, que eu não fazia pagamento de obra que tivesse mal feita, obra que tivesse não executada. Ele conseguiu muitos amigos nesse período. Infelizmente, quero dizer a todos, o professor Melo de hoje não é mais aquele professor Melo, aquele professor simples. Professor Melo, ele me humilhou na sala dele, na frente do Américo Guaraebe. O professor Melo hoje é arrogante, ele é arrogante e não se preocupa mais com o ser humano. Aquele professor Melo que era da SEDUC, aquele professor Melo que ganhou a eleição, a partir do momento que ele assumiu como novo governador, ele esqueceu a humildade que ele tinha. O senhor tem um levantamento de valores de quanto foi pago irregularmente pela sua avaliação? De qual obra? De todas, dessas que o senhor identificou? Eu estou fechando, eu dei só um espaço amostral. Esse levantamento eu vou passar para os órgãos de controle. Mas é muito fácil detectar, só é analisar o Sicope está lá, os pagamentos foram adequados. Pelo pagamento, você escolhe qualquer ficha, vai no local, verifica, não precisa sem dinheiro para verificar o que está feito. Acho que eu acho que ultrapassa o que era 300, 400 milhões. Passam mais de 100 milhões de reais. Você falando agora de interesse, de quem seria esse interesse desses pagamentos irregulares? São vários interesses, né? As empresas que não gostam e outros interesses, pessoas que não estão aqui para... A minha obrigação como técnico é não pagar o que não está feito. O senhor foi cobrado por não pagar? Tanto é que eu tive que escolher. Ou ficava lá e comunava, né, fechava os olhos e ganhava dinheiro, ou então eu tinha que pedir para sair. Porque a partir do momento que eu assinasse qualquer fatura, eu também era conivente. Né? Por quê? Porque eu sabia que aquela obra já tinha sido paga antecipada, e aí estava pagando um novo pagamento. Né? Infelizmente, não consigo entender, né, alguns funcionários que com salário de 15 mil moram no Efigênio Salles. Né? Eu não quis essa opção, eu preferi continuar com a honra da minha família. O senhor vai fazer essas denúncias onde? Direto ao Ministério Público? Eu estou fechando o relatório e estou disponível. Qualquer órgão, TCU, TCE, Ministério Público, só é me procurar que a gente passa o relatório.